Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, o podcast da Mood Made. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir com a Mood nessa jornada. E no programa de hoje vamos descobrir como encontrar um propósito e avançar para um próximo nível com a Aline Seri. Muito obrigado, Aline, por ter vindo. A Aline é consultora, mentora, palestrante, empresária, mãe, esposa e por aí vai. Obrigado de aceitar o convite, de estar aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Está sendo uma honra estar aqui. Colegas já antecederam, dividiram aqui esse momento com você e para mim está sendo um grande privilégio estar aqui também. Que legal. Eu sei que é incomum e eu sei que você fala uma outra língua. Sim! Qual é a língua que você fala aqui? Eu falo um pouco de Libras, já trabalhei como intérprete e é muito gratificante falar essa língua. Eu aprendi desde pequena, tinha uma colega que tinha deficiência auditiva e ela falava um pouco de Libras e eu falei, não é possível que eu vou ficar sem conversar com ela. E resolvi aprender e me profissionalizei nessa área para conseguir me comunicar também com as pessoas. Que show, que legal. É bem interessante, é incomum, né? Essa linguagem, assim, se fortaleceu agora bastante, que a gente vê até nos vídeos, mas é incomum ainda. Já fui até intérprete de um discurso da prefeita lá da minha cidade. Que legal, que cidade você é? Tatuí, da cidade que eu moro, em Tatuí. Fui convidada e tive esse privilégio de interpretar lá um momento importante. E ela me convidou, foi sensacional. Que legal. Aline, falando um pouco aqui do nosso tema, busca do propósito, subir um nível, em que momento da sua vida, como você resolveu trabalhar com desenvolvimento humano? É uma história bem longa, mas para resumir para vocês, eu sou baiana, então nordestina, vim para cá em busca de oportunidades e eu percebi que eu não iria conseguir avançar se não houvesse primeiro uma mudança de mentalidade. Então eu me profissionalizei e mesmo assim ainda não saía de mim aquela questão que muitas vezes as pessoas colocavam, me diminuindo. Então, isso acabou ficando interiorizado e eu precisava ter uma mudança de mentalidade. Se fortalecer ali de alguma forma. Exatamente, para que eu conseguisse viver o que eu estava disposta, o que eu realmente queria e estava buscando. Uhum. E quando eu vi isso e fiz e deu muito certo e eu consegui realmente viver o que eu queria, falei, meu Deus, eu tenho que levar isso para outras pessoas também, para que outras pessoas possam entender que a vida extraordinária está ao alcance de todos. Então, é uma questão mesmo de mudança de mentalidade, de você entender qual é o seu propósito. E resolvi focar nisso. Resolvi trabalhar com isso para fazer com que as pessoas descubram qual que é as suas melhores versões e que elas possam viver isso. Então, primeiro você aplicou em você. Sim. E agora você aplica em clientes também essa parte de desenvolvimento. Sim, como que você faz essa conexão aí para os clientes? Como que é o dia a dia? Então, hoje eu trabalho com empresários, né? Eu presto consultoria empresarial e a gente tem muitas ferramentas, a gente chega para o empresário, entende qual que é a dor dele, qual o problema dele, e ferramentas que podem ajudar a melhorar o resultado, a gente tem ali à disposição, é a parte fácil. Uhum. A parte difícil é que a gente tem um empresário, muitas vezes, que está ali desacreditado, ele não está sabendo, mas ele está se sabotando a cada dia, ele é incapaz de enxergar os micro-resultados que ele alcança diariamente. Uhum. Então, aí entra o meu trabalho dessa parte de desenvolvimento pessoal mesmo. E qual é a principal dificuldade que você tem com esses empresários? Informar para eles isso daí, qual que é a dificuldade para eles? Olha, a maior dificuldade é o que a gente mais encontra. Todo mundo, André, quer resultado diferente. Uhum. Você gostaria de ter resultados melhores? A resposta é unânime, né? Uhum. Sim. Agora, quando a gente aponta as mudanças que são necessárias ser feitas para que isso seja alcançado, aí as pessoas já não estão dispostas a pagar o preço. É muito comum encontrar empresário que ele está de olho lá no topo, mas ele esquece que tem um processo e ele não está disposto a passar pelo processo. Só que é o topo. E essa é a grande dificuldade.
E você colocar na cabeça dele que existem degraus a ser alcançados, que a gente precisa definir muito bem através de metas, para que ele chegue no resultado macro que ele está querendo. Porque o que é o sucesso? É um empilhamento de micro-resultados que você vai alcançando. Uhum. Então, a gente mostrar e convencer que é preciso pagar o preço para ter o resultado, e é aí que divide, né? É aí que separa as pessoas que realmente vão viver o sucesso das pessoas que vão viver uma vida de queixa. E você vê alguns resultados, assim, que você percebeu em alguns empresários, que você fala assim, esse tipo de empresário, esse perfil, eu não sei se tem um perfil, mas esse empresário aceitou trabalhar, aceitou o desafio e está entregando, fazendo entregas, assim, nas metas. Sabe, uma coisa doida que eu vou dizer para você aqui, mas o perfil existe. Uhum. Inclusive, isso fez um link para mim hoje. Eu estava lendo o livro, que é O Poder do Pensamento Positivo, e veio uma sacada assim que eu falei, gente, uau, é isso. Lá ele diz o seguinte, né? Tem uma experiência do autor do livro, um empresário chega para ele e fala que está com uma vida muito difícil, está no fundo do poço, perdeu os negócios, perdeu família, perdeu tudo, está no fundo do poço. E daí o autor fala para ele, olha, isso é ótimo. Como assim isso é ótimo? Isso é ótimo, porque o único caminho que resta para quem está no fundo do poço é o quê? A subida. Não desce mais, né? Não desce mais. Agora só o que resta para você é subir. E eu falei, gente, é isso. E o comportamento que os meus empresários têm, que os que têm resultados melhores, são aqueles que se encontram nessa posição, André, de fundo, do poço. Que fala, olha, eu não tenho mais para onde ir, meu negócio vai fechar, eu preciso de uma solução logo, porque se eu não tiver alguma coisa... Essas pessoas estão dispostas à mudança. Porque já não tem mais o que Não tem mais o que fazer. E outra... A gente tem um argumento que fala assim, olha, as coisas do jeito que você fez até aqui te trouxeram a esse resultado. Você deseja fazer tudo igual, você já sabe o resultado que dá. Então, é hora da gente fazer o diferente, para a gente buscar um resultado diferente. Então, aí a gente já tem um poder de argumentação muito grande. E esses empresários são os que arregaçam as mangas e vamos lá. Bora fazer. Eu tinha um empresário que ele estava fechando, sabe? Todo mês, 10 mil, 15 mil no negativo. Falava, Aline, eu não sei o que está acontecendo, estou fechando no negativo sempre. No mesmo espaço funcionava 2 negócios. Uma churrascaria no período do almoço e à noite era uma pizzaria. E ele não estava vendo o que estava acontecendo. A gente aplicou uma ferramenta chamada Matriz BCG para entender qual era o produto que era vaca leiteira, qual que era estrela, qual que era abacaxi, qual que era o produto em questionamento, para entender tudo ali que estava acontecendo. E a gente conseguiu nessa análise ver que a churrascaria, na verdade, estava absorvendo o lucro que estava tendo na pizzaria. Ele achando que ele estava aproveitando mais o ponto, já que paga o aluguel, né? E ele... Vou produzir, né? Vou produzir mais, mas nem sempre mais trabalho significa mais produtividade. Esse é um exemplo aí que valida isso que eu tô falando. Porque a churrascaria estava dando prejuízo e estava sugando o lucro da pizzaria. E vai o emocional depois. E vai tudo junto. E aí, o que foi que ele fez? Como ele estava no fundo do poço, já dívidas em cima de dívidas, empréstimos para pagar outro empréstimo... Ele não tinha sossego, não tinha descanso, trabalhava de domingo a domingo, não tinha férias, já tinha anos que ele trabalhava sem férias, ele e a família dele. E daí, quando a gente fez essa análise, ele entendeu que era inviável o restaurante, a churrascaria, as pessoas não estavam dispostas a pagar o preço que era necessário para a sobrevivência dele. E aí a gente viu que era mais viável fechar. Esse mesmo valor que estava no negativo começou a sobrar em caixa para ele. Que legal, né? Começou a vir no positivo. E o mais legal de tudo foi um depoimento que ele mandou para mim, falando que viajou com toda a família, finalmente conseguiu levar a família dele. A menina dele de 15 anos nunca tinha ido na praia. É o tempo que ele estava trabalhando sem férias, e ele conseguiu levar a família para ir na praia por causa de uma mudança que ele viu que era necessário ser feito e ele implementou. Isso daí tudo que você está falando são os atingimentos de metas, entregas de resultado e tudo mais. E falando um pouco do propósito, assim, como desenhar um propósito para atingir as metas ou desenhar as metas? Legal. Porque o propósito é uma coisa muito difícil, né? Vamos lá, assim, não é enraizado ainda na cultura. Como que definir um propósito
Como que vai ser Legal a você vida? trazer essa reflexão, porque as pessoas não têm propósito, porque estão acostumadas, André, a viver um dia após o outro, vai empurrando com a barriga. Então é a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, depois tá perdidão aí no mundo, Depois tá né? aí, né? A vida levou, Tá né? aleatório, né? Sem saber o que aconteceu. E o propósito é você saber aquilo que te traz um resultado. É aquilo que faz sentido para você. Isso para mim não estava muito claro. Inclusive, eu estava montando um negócio esse ano, no começo do ano, que não tinha nada a ver com o meu propósito, que não tinha nada a ver com o que eu queria. O que eu buscava era tempo de qualidade com a minha família. Eu queria viver isso. E eu estava montando um negócio, uma choperia que ia Que é totalmente... totalmente contra. Vê se faz sentido, mas eu só enxerguei isso quando eu realmente precisei parar e pensar assim, o que me faz feliz? E é isso que a gente precisa entender. É isso que a gente não se pergunta nunca. A gente vai abraçando as oportunidades sem entender aquilo que tem relevância com o que nos faz feliz. E aí eu pontuei aquilo e falei, o que isso vai levar de mim? E aí algumas perguntas que são muito necessárias, né? O que eu quero? Por que eu quero? E o que eu estou disposta a fazer por isso? E aí eu entendi que o que eu queria era um tempo de qualidade com a minha família. O que eu queria era proporcionar desenvolvimento para outras pessoas. E o que eu estava disposta a fazer por isso era me dedicar para que as pessoas tivessem o mesmo sucesso que eu estava alcançando. E se a pessoa está perdida, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que fazer. Vou dar uma dica que vai matar. Você vai conseguir achar. Por favor, Quem tá ajuda perdidão o aí. pessoal aí, ajuda o pessoal. Então, olha, uma dica muito prática que, inclusive, um dos vídeos do Wender Carvalho, ele fala isso, que é, se você pudesse, nesse momento, escolher 3 livros para você ler, vai em uma livraria, quais seriam os livros que você escolheriam para ler? Seria sobre o digital? Seria sobre vendas? Seria sobre desenvolvimento pessoal? Seria sobre o quê? Ali você já consegue entender o que seu coração queima. Ali você já consegue saber o que faz sentido na sua vida. Olha que legal. É sobre família, é sobre negócios. Te direciona bem, né? Você consegue saber o que realmente Olha que faz legal. sentido para você. Então, foca nisso e pronto. Faz uma lista das coisas que fazem sentido. Uma outra dica também para a gente conseguir encontrar o nosso propósito é uma reflexão sobre o nosso passado. Então, faz uma reflexão sobre o seu passado. Os momentos memoráveis, a gente não esquece. São memoráveis. Mas ninguém lembra de um dia comum. E um dia comum é um dia que você estava fazendo coisas que não faziam sentido para o seu propósito. Então, você vai lembrar do que é memorável. Se você refletir lá atrás o que você fez, você vai entender também. Já vai te dar um direcionamento que faz sentido para você ter uma vida plena. Porque as pessoas estão muito desesperadas, muitas vezes, para ter uma vida financeira equilibrada, mas estão fazendo isso em detrimento a todo o resto. Não faz sentido. Não faz sentido você perder a família, você perder a sua felicidade em troca de você ter uma estabilidade financeira que muitas vezes não é alcançada. Porque não consegue nenhum nem o outro, né? A riqueza está relacionada ao bem-estar. A riqueza está relacionada a você se sentir feliz para que você possa alcançar a prosperidade. Fato. Porque senão, né? Até uma amiga minha falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela disse, olha, eu conheço uma pessoa que é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Então, quantas vezes a gente, né, não se depara com pessoas nesse sentido? E a gente não quer ser essa pessoa. A gente quer ter, sim, uma qualidade de vida. Aliás, vivemos no mundo capitalista, isso é necessário. Não tem como, né? Não tem como, a gente precisa, faz sentido. E Deus nos habilitou para isso. A gente é filho amado. Ele nos fez para ter essa capacidade de prosperidade. Só que a gente precisa ativar, a gente precisa acionar. E a gente precisa fazer o que for preciso para alcançar, né? Então, a gente não quer ser essa pessoa que é pobre, cheia de dinheiro. A gente quer ser essa pessoa que tem uma vida plena. Então, eu não posso abandonar os pilares da minha vida que tem a ver com o meu propósito. Que legal. Você sabe, a Moody trabalha com gestão empresarial também, Sim, assim como você, né? Muito legal, amei, colegas. E quando a gente começa a trabalhar na filosofia da empresa, na filosofia empresarial, missão, visão, valores, essa parte o pessoal consegue captar fácil a mensagem. Quando a gente fala qual que é o propósito empresarial,
Qual que é o propósito desse CNPJ? Ali a gente viu o cara na cadeira se incomodado ali. Então a gente trabalha muito essa parte de filosofia empresarial e a gente inclui o propósito também. Tudo isso que você vem falando, a gente também puxa alguns ganchos do pessoal para jogar no CNPJ e falar se aquele CNPJ, qual que é o propósito do CNPJ. E é bem desafiador. É bem desafiador. Não chega, às vezes, um empresário traz um resultado de um propósito, depois de um tempo ele fala, olha, refinei um pouco, mexi um pouco. Falei, legal, você está desenhando, você está ajustando e... É muito legal ver esses resultados. Antes de implementar os objetivos e as metas, a pessoa pensar no que é a empresa dele, né? Na filosofia. E nessa trajetória sua, Aline, você pegou algum empresário, assim, alguma situação que você falou assim, nossa, que situação doida para o cara trabalhar no comportamental, no humano, no propósito, no negócio? Olha, tem várias situações complicadas que a gente acaba se deparando, né? No dia a dia. Mas o interessante é a gente levar a pessoa a entender o que tem em comum. Já teve uma situação de uma reunião que eu fiz que os irmãos quase se pegaram. Eu tive que apartar. Calma, gente. Então, assim, teve um caso de uma mãe e uma filha que saíram realmente a mãe, né? Estrutura familiar, né? Estrutura familiar acaba impactando e muito, sendo muito complicado para a pessoa. Porque o que acontece nesses casos, André? Um acaba sabotando o outro. Não vai pro propósito. Então, eu já entreguei, né? Trabalhei com uma empresa que a pessoa falou assim, eu não quero fazer mais porque o outro tá ali acomodado. Então, eu tenho que ficar acomodado também, porque senão eu vou trabalhar para o outro ganhar dinheiro, não faz sentido. Então, olha que doido a pessoa tá nessa atmosfera de autossabotagem. Não faz bem, não é produtivo para ninguém. Sim. Porque você vai viver uma vida de insatisfação. Você não está ali envolvido no processo como você deveria. Uma empresa é um filho, né? Sim. É um negócio ali que você precisa zelar, você precisa cuidar, você precisa fazer com que cresça saudável. E quando você está com essa mentalidade, as coisas te impedem de alcançar o resultado que você queria. Então, é uma morte lenta. Você acaba entrando ali numa frequência de morte lenta. E isso é muito perigoso. E até o que você falou antes da pessoa encontrar, né, o propósito. Eu faço uma palestra chamada Qual o seu motivo para a ação? Que é uma palestra de motivação. E quando eu falo para as pessoas assim, vocês têm um sonho? Todo mundo levanta a mão. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Legal, qual que é o sonho de vocês? Todo mundo baixa a mão. Aí... Então, às vezes a pessoa fala, ai, Deus não realiza meu sonho. Mas qual o seu sonho? Você não sabe qual é o seu sonho. Como que você quer que Deus realize seu sonho se nem você sabe o que você quer? Não tem como. Você tem que saber o que você quer e seja específico. Dê detalhes para que as coisas possam acontecer. Então, as pessoas estão aí vivendo muito perdidas, se sabotando. Ou deixa a vida me levar, né? O deixa a vida me levar, que a gente acabou de falar. Então, as pessoas estão permitindo que outros influenciem na sua felicidade, no seu desenvolvimento, na sua produtividade. E, mais uma vez, falando de produtividade, um recado que eu acho muito importante, que é muito perigoso isso que eu encontro. As pessoas achando que produtividade é trabalhar que nem louco. Trabalhar 18 horas por dia. Gente, isso não é produtividade. Isso é exaustão. Isso é exaustão. Não é porque você está trabalhando muito que você está sendo produtivo. Produtividade é você ter o mesmo resultado empregando menos energia. Isso é você ser produtivo. O que alguém levaria 10 horas para fazer, você faz em 5. Isso é ser uma pessoa produtiva. Agora, as pessoas acham que não é isso. Isso é muito perigoso, porque volta naquilo que a gente estava falando. Impacta o propósito, uma vida plena, porque você deixa de focar aquilo que é importante, você deixa de dar atenção ao que é importante. E aí começa a perder sentido, né? Começa a perder sentido. Aline, se a gente ficar falando de propósito, metas, objetivos, consultoria aqui, a gente vai embora. Precisamos encerrar. Obrigado pela sua participação. Quem quiser te achar nas redes sociais, como que é? Aline.série. No Instagram, também agora tem um canal no YouTube. Opa! E eu vou fazer questão de postar aqui esse podcast que foi sensacional. Por favor, ajude a gente. Muito obrigada. Compartilhe tudo aquilo. Obrigado. Empresário, você que está querendo definir a sua filosofia empresarial, sua missão, visão e valores, e também o propósito, a Mood está aqui para trabalhar nisso. E eu te convido para conhecer um pouco mais a fundo do nosso trabalho. Obrigado e até o próximo Moodcast. Valeu!